Santos de Deus, vocês podem colocar de pé um minutinho só? Quero dirigir uma palavra de oração, agradecendo a Deus por todos os dizimistas e ofertantes da casa de Deus, mas também receber aqui com muito carinho nosso querido pastor Rodrigo Soeiro, que vai estar nos ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Rodrigo, por gentileza, esse servo de Deus que com tantos afazeres arruma um espaço, como já coloquei, para nos atender e nos trazer a palavra do Senhor. Então vamos agradecer e orar pela vida do servo do Senhor. Estende as mãos santas para cá. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a disposição deste homem tem sido em te servir, em levar a tua palavra. E humildemente aceitou o nosso convite, Senhor, para estar conosco nesta noite, nos ministrando. E nós queremos que ele seja o teu canal, o canal do teu Espírito Santo a falar com a tua igreja, a tua vontade, o teu querer. Senhor, fala o que nós precisamos ouvir. Porque muitas vezes nós queremos ouvir uma coisa e o Senhor quer falar outra. Então fala o que o Senhor tem para nos falar, segundo o teu coração e a tua vontade, no precioso e no glorioso nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do teu servo e declaramos toda sorte de bênção e de prosperidade sobre ele e a sua família. Amém. As palmas louvam o Senhor, pastor Rodrigo Soeiro. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Antes de fazer qualquer agradecimento, diante da minha alegria de estar aqui, eu quero aproveitar que vocês estão em pé, para nós lermos o texto bíblico. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Sangue de Jesus tem poder. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 14. Versículo 10, por favor. Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Quando encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler juntos então, né? Aproveitar a projeção. Aí nós vamos ler todos juntos. Vamos lá. 1, 2 e 3. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje... E o último versículo: o Senhor pelejará por vós e vós. Eu acho tão bonito isso. O Senhor vai trabalhar pela gente e a gente vai ficar quietinho. Pegaram ou não? Deus vai trabalhar de uma tal forma. Eu vou falar igual meu pai falava para mim: Rodrigo, fica na miúda. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado: quando o culto acabar, você vai pagar uma pizza para mim. Fala para ele: aquietai-vos.
Podeis assentar, muito obrigado. Quem ganhou a pizza diz amém aí. E fala para ele assim: aonde tu fores, irei eu. E a minha conta é tua conta. Heresias capítulo 2. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Orlando, da pastora Rosana. Muito obrigado, pastores, pelo convite. Quero agradecer também a vida do Wesley, que carinhosamente fez o contato. É sempre bom estar aqui. Enquanto vocês tiverem coragem de me convidar, estarei aqui. Trago um abraço da minha esposa, dos meus 2 meninos. Um dia cansativo para mim, assim como para vocês, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu quero aqui compartilhar uma palavra do coração do Senhor para o coração de vocês, para o meu coração também. Eu prometo que não vou ser cansativo, até porque eu sei que a maioria aqui amanhã trabalha e trabalha bastante. Mas enfim, desde que eu entrei aqui, eu confesso que para chegar aqui foi um pouco diferente do que eu estou acostumado, né? Eu estava ali na região do Itaim Bibi com a minha esposa. Nós tivemos um compromisso lá e nós estávamos lá, já era 6:30 da tarde. Aí eu olhei para o relógio, fiz as contas. Se eu a deixasse em casa e viesse para cá, não ia dar tempo, eu ia chegar bem atrasado. E ela também está tendo um compromisso hoje. Então eu falei: tá, vai você com o carro, que eu me viro de metrô. Aí peguei o metrô. Aí quando eu achava que o metrô ia dar conta, eu tive que pegar o monotrilho. Eu falei: pronto, fazia tempo que eu não pegava o monotrilho, se é que alguma vez eu peguei o monotrilho. Metrô a vida toda. Mas o monotrilho, então eu posso falar para vocês, o monotrilho é bom, viu, irmãos? Muito bom, tem ar-condicionado bom. E o Wesley, que está comendo ali um pão de batata, ele que vai me levar embora para casa, já combinei com ele. Porque eu não vou pegar monotrilho de novo não, agora é com você. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Amém. Então Wesley que se lasque para me levar em São Bernardo hoje. Falei tudo isso, primeiro para descontrair um pouco, mas enquanto eu vinha para cá, Deus colocou muito no meu coração a palavra livramento. E por uma jesucidência, foi uma das palavras que a pastora mais usou enquanto ela que conduzia o nosso momento de louvor, né? Inclusive uma das canções que foi cantada foi a respeito de livramento, né? E a palavra livramento, ela pode ser conotada de diversas formas. Deus pode te dar um livramento num acidente de carro, Deus pode te dar um livramento de um AVC, de um ataque cardíaco, enfim. Mas existem alguns livramentos que obviamente são muito relevantes, mas eu acho que o maior livramento que a gente pode ter na vida é das nossas vontades. Porque tem algumas vontades que temos que ainda bem que Deus não escuta todas as nossas... Na verdade, Ele escuta todas as nossas orações, mas Ele não tem prazer em fazer muita coisa que a gente pede. Eu fico imaginando se Deus dissesse sim para as orações que fiz nos últimos 2 anos, onde eu estaria? Então, ainda bem que Deus me livra das minhas próprias vontades. Então eu acredito que o maior livramento que Deus pode nos dar é nos livrar de nós mesmos. Não é à toa que o texto bíblico vem dizer: importa que Ele cresça e que nós possamos diminuir de fato, né?
Estou falando isso nessa introdução, e vocês, como amam a Bíblia, vão entender muito bem, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O texto que nós lemos é um texto que eu amo muito. Inclusive, escrevi um livro chamado Além dos Ruídos, a arte de saber a quem ouvir. Não trouxe, exatamente porque estava na rua, não deu tempo de trazer, mas aqueles que desejarem podem comprar na Amazon, com certeza vocês vão encontrar, e o livro chega na casa de vocês. Mas esse texto tem falado muito comigo nos últimos anos. O contexto aqui da história é o povo no deserto. O povo, liderado por Moisés, tinha saído do Egito, né? Deus usou o Moisés para libertar o povo, e aí o Moisés pegou o Waze, colocou terra prometida, vamos ver a rota, o que está dando, e eles foram, só que num determinado momento, e vocês sabem muito bem, o Waze errou, porque deu de cara com o mar. Esses dias, na verdade, semana passada, exatamente nessa quinta-feira, eu fui pregar numa igreja, coloquei o endereço da igreja no meu Waze e deu numa rua sem saída, né? Teoricamente estava correto o nome da rua da igreja, mas por alguma questão entrei numa rua sem saída e enfim, tive que recalcular. Eu não tenho dúvidas que dentro da humanidade do Moisés, ele falou, aonde eu errei? Qual foi a rota que eu não entendi muito bem? Qual foi o caminho que eu peguei que não era para pegar? Porque nós somos seres humanos, irmãos. O Moisés também não é fácil a gente pensar numa liderança de quase 2 milhões de pessoas. Os mais liberais acham que é o exagero do texto bíblico dizer 2 milhões de pessoas. Tá bom, que fossem 200 mil pessoas. Irmãos, 200 mil pessoas hoje, nem o Maracanã lotado dá isso. Mas ainda que não fossem 200 mil pessoas, vamos dizer que fossem 20 mil pessoas. Esses dias, eu preguei numa igreja ali em Volta Redonda, Rio de Janeiro, tinha 8 mil pessoas. Era gente que não dava para né, para dimensionar. Então, a gente está falando, teoricamente, se você ama a Bíblia e respeita e acredita na Bíblia, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. E agora, a pressão do Moisés de aonde eu meti esse povo? Que loucura é essa? Que aventura é essa? Por conta disso, a gente chega aqui no texto, e o povo muito bravo, diz o seguinte, Moisés, foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirasse de lá? Você fez isso para a gente morrer no deserto? Tipo, tanto lugar para morrer, você trouxe a gente para morrer no deserto. Eles continuam dizendo, nós falamos para você, deixa a gente ficar no Egito. Porque é melhor ser escravo no Egito vivo do que morrer no deserto livre. Aí a pergunta que eu faço, será mesmo? Mas aqui é uma questão de mentalidade, irmãos. John Wesley, no século XVIII, ele dizia assim, não é difícil para Deus tirar o povo do Egito. Difícil é para nós tirarmos o Egito de nós mesmos. Porque tirar alguém do Egito, na teologia a gente pode chamar isso de libertação, mas tirar o Egito da gente é santificação. Então, o que está acontecendo aqui, o povo está liberto, mas não está santificado. O povo está liberto geograficamente, mas está cativo na alma. Por isso que aqui eles estão livres e não estão.
Então, o livramento que está precisando aqui não é simplesmente um livramento da abertura do mar, ou seja lá o que for. O que eles estão precisando aqui é de um livramento deles mesmos. Então, Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para nos livrar de nós mesmos. Porque o maior empecilho para a sua vida, me perdoe o carinho, mas são vocês. O maior empecilho para as promessas que Deus tem para realizar na minha vida, não é culpa de vocês, é minha culpa. Porque nós vivemos na geração do vitimismo, tudo é culpa do outro. Se eu não consigo uma promoção na empresa, a culpa é do chefe. Se eu não consigo uma oportunidade para cantar no louvor, a culpa é de quem faz a audição e não me deixa cantar. Ou seja, é sempre mais fácil a gente acreditar nessas mentiras. Se você chegou aonde chegou, de alguma forma, chegou por conta das suas escolhas. Se você quer chegar em outro lugar, você precisa mudar suas escolhas. O que está em jogo aqui é algo muito maior do que a gente pode simplesmente ler ou imaginar. Então agora está o povo na frente do mar, reclamando com Moisés, e no mínimo, pastor Orlando, eu percebo aqui 3 vozes que estão buzinando na orelha do Moisés. Qual é a primeira voz? A voz do Mar Vermelho. O que o Mar Vermelho está dizendo para o Moisés e para 2 milhões de pessoas? Aqui não dá. Isso é bonitinho, Moisés, isso é legalzinho, parabéns pela liderança, mas eu fui criado para colocar limites. E isso me faz lembrar as limitações que a gente tem na vida, porque o sol bate para o justo e para o injusto. AVC acontece na casa de crente, como na minha, uma vez aconteceu com meu pai, e meu pai nem aqui mais está, já chegou na glória, e está muito bem. Existem alguns nãos de Deus que não tem nada a ver com demônio, diabo, não. Como que nós lidamos com os nãos? Né? Eu acho que esse é um princípio importante. Então, a voz aqui que eu percebo, a primeira voz que está na orelha do Moisés é o seguinte: Moisés, com todo respeito, mas aqui não dá. É um desemprego que chega, é um laudo médico que vem. Tem uma outra voz, é a voz do faraó. É o faraó dizendo: eu vou chegar, vou matar, vou roubar e vou destruir. Essa voz, ela tipifica, aí sim, Satanás e os seus demônios. Porque o diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Então vocês imaginem, por favor, a liderança do Moisés, 2 milhões de pessoas. Ele tem a primeira voz dizendo: aqui não passa, é a voz da impossibilidade. Tem a outra voz, que é a voz da morte, dizendo: se eu pegar eu mato, ou no mínimo levo vocês para o Egito novamente. Mas pastor, a voz que eu acho que mais incomodou o coração do Moisés, não foi a voz do mar, tampouco do faraó. Para mim, a voz que mais incomodou foi a voz do povo. É a turma do eu avisei. Conhece essa turma? Eu avisei que não ia dar certo o congresso. Ou infeliz, então por que você veio? Essa turma do eu avisei, ela é irritante. Não aqui, é só lá na minha igreja. Aqui, graças a Deus, não tem. 31 anos de pessoas que nunca falaram eu avisei. É a turma do, era melhor ficar lá. Era melhor não ter ampliado esses dias. A nossa sede, pastor, nós iniciamos num prédio, aí a igreja cresceu, fomos para o 2º prédio, a igreja cresceu, fomos para o 3º prédio, a igreja cresceu, fomos para o 4º prédio. Aí esses dias eu fiquei sabendo de uma irmã da nossa igreja que estava triste comigo, porque ela não aguenta mais mudar de prédio. Oh! Misericórdia! Aí eu chamei ela e o esposo dela, e com toda a paz na minha alma,
Eu disse, filha, eu não estou entendendo. Quer dizer, você morava numa casinha, aí você mudou para uma casa melhor. Aí Deus te prosperou, você foi para um apartamento. Hoje você está no quarto. Quer dizer, você pode mudar de casa para o bem bom. A igreja não pode melhorar. A igreja não pode pensar em investir num carpete melhor. Esse tipo de crítica me cansa. Fala para quem está ao teu lado, me erra. Não aqui, mas lá na nossa igreja tem gente que cansa. Tem gente que drena. Tem gente que nunca liga para falar, estou orando por você. Numa outra semana aí um doido me ligou, falando que estava precisando de carinho. E reclamou porque eu não dei. Eu falei, e o dia que você me deu carinho? Eu não estou falando isso, irmão, porque eu sou amargo. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou da paz. Mas é porque se nós não focarmos, nós somos drenados. Nós não conseguimos controlar nada na nossa vida, a não ser uma coisa, o nosso foco. Eu já tentei controlar minha esposa. Olha a minha cara de quem conseguiu. Meus filhos, não dá. Igreja, não dá. Por isso que muitos pastores se cansam, pastor Orlando. O senhor tem mais experiência para falar do que eu. Muitos pastores estão cansados porque estão, não é pastoreando, é controlando o crente. Deus não nos chamou para controlar ninguém. Se Ele não nos controla, quem somos nós na fila da paçoca para tentar controlar os outros? Mas ao mesmo tempo, as pessoas gostam de ser controladas, ainda que sem a percepção disso. Enquanto a pessoa era de outra igreja, que era obrigada a fazer tudo, ela fazia, reclamando. Aí ela vai numa igreja que ninguém controla nada, aí ela não faz nada, porque ela não sabe lidar sem controle. Por quê? Porque ela tem mais Egito do que ela imagina. Ela é a sua própria autossabotagem, desculpa a redundância. Ela mesma se sabota. O que está acontecendo aqui com o povo é uma autossabotagem. Como que é melhor morar no Egito? Em sã consciência, irmãos. Não é melhor viver no deserto, ainda que andando, com maná, do que tomar pancada nas costas no Egito. Fala para mim, gente. Eu não estou falando que você está trocando Dubai para ir para o deserto, né? No sentido de, não, Miami. Não, eu estou falando que você está saindo do Egito. Não tem coisa pior do que viver no Egito. E isso me causa, assim, muitos pensamentos quando eu ouço pessoas que diziam o seguinte, não, quando eu era do mundo eu tinha mais amigos. Eu vim na igreja, estou na igreja e parece que os amigos foram embora. Você gostava mesmo dos seus amigos do Egito, que só queriam a tua amizade para cheirar uma carreira, para beber mais uma cachaça, para te levar para a prostituição. É melhor viver sozinho na igreja do que rodeado de pessoas do mundo, porque na igreja a gente nunca está sozinho. Ainda que nos faltem os amigos, nós temos Deus. Então, eu tenho 3 vozes aqui buzinando o Moisés. Agora o que eu acho mais lindo, e aqui eu começo a ir para o finalmente desse sermão, que a grande lição que eu acredito que esse texto carrega, o que eu acho mais lindo aqui é o controle emocional e espiritual do Moisés. Em nenhum momento ele vai tirar satisfação com o mar. Porque se sou eu dou um chute na onda. Não é isso? Sabe, igual criança. A gente não vê Moisés discutindo com o mar. Aí você fala assim, Rodrigo, quem vai discutir com o mar? Eu não sou louco. Tem um cara na Bíblia que discutiu com a jumenta. O pior não é discutir com a jumenta. O pior é a jumenta falar e ele brigar com a jumenta. E perceber que não é jumenta. E achar que é normal.
O pior não é a jumenta conversar com o profeta. O pior é a jumenta ganhar a conversa com o profeta. Então, se tem doido para conversar com o jegue, não teria um doido para conversar com o mar? Mas Moisés não briga com o mar. Assim como você não pode ficar brigando com coisas que não fazem sentido brigar. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer: eu combati o bom combate. A minha vontade hoje era de dar um grito no trânsito de São Paulo, ou de reclamar com o farol. Aí eu seria, ou estaria num nível de loucura, mas tem gente que está assim. Tem gente que fala tanto, que já está dando bom dia para o cavalo. Para não falar jegue. Será que você não está assim? Será que você já não perdeu um pouco o discernimento do que é mão esquerda e mão direita? Será que você já não está num nível de ficar discutindo com quem não precisa? A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. O que eu acho bonito também é que Moisés não briga com o faraó. Que ele poderia muito bem deixar os 2 milhões na praia e ir com o time dele e discutir com o faraó. Porque faraó não tinha chegado ainda. Concorda comigo, pastor? Faraó está chegando. Eu acho que eu talvez faria isso. Falando sério. Eu acho que eu não sou doido o suficiente para falar com a onda. Mas eu me vejo hoje como líder, eu reuniria o meu presbitério, falaria: fiquem aqui na praia, porque eu vou tentar convencer o faraó a não vir. Porque concordam comigo que o Moisés conhecia o faraó? Eu não vejo uma coisa tão errada assim, de tentar convencer o faraó a não vir até nós. Tecnicamente falando, dentro da perspectiva da liderança e do diálogo, se eu sou um conselheiro do Moisés, eu estou sendo sincero aqui, eu daria esse conselho: vamos tentar trocar uma ideia. Mas o que eu acho muito bonito é que o Moisés não é drenado por faraó. Uma outra coisa é que em nenhum momento Moisés discute com o povo. Se sou eu, hein? Olha que eu sou fleumático, hein? Mas até o mais fleumático ia olhar para uma irmã e falar: ô, irmã, amor, você prefere comer alho? É isso mesmo? Ele não discute com ninguém. Ele não é drenado pelo mar, ele não é drenado por faraó, ele não é drenado pelos hebreus. Sabe com quem ele fala? Pegou. Um pegou. Ele só tem... Ele só tem Deus ali. Eleva os meus olhos para os montes. Essa semana chegou para mim uma conta da igreja, da nossa reforma. Só para vocês terem uma ideia, só de aluguel na nossa sede eu pago R$90 mil. Fora as nossas igrejas filhas. Então, esses números, eles já são grandes para mim. Só que chega para mim uma conta da nossa reforma essa semana de R$692 mil. Eu não estou pregando o que eu não estou vivendo. Na hora que chegou essa conta, a minha vontade era de discutir com a conta. Ou discutir com o meu financeiro. Mas eu poupei energia com eles para falar com quem resolve. Elevo os meus olhos para os boletos. Elevo os meus olhos para os meus aluguéis.
De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quantos estão entendendo? Eu já estou terminando aqui, irmãos. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o teu socorro não vem de outro lugar. Moisés, ele não foi drenado. Ele foi alimentado. Tanto é verdade que o Moisés tem o pique, não de discutir com o povo, mas para animar o povo. Por favor, pessoal da mídia, se puder colocar o Êxodo 14, 13, para mim isso aqui é demais. Olha só. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Por favor, deixa esse versículo aí, porque só aqui eu tenho três verdades. Primeira coisa, quem é de Deus, dita o tom da conversa. Pegou, pastor? O tom do povo é um tom de medo, mas o tom do líder é um tom para dissipar o medo. Agora não é mais culto, tá? Agora é um simpósio de liderança. Pegaram? Quem entendeu diz amém. Amém. Primeiro princípio, na conversa onde você está, carregue o tom de Deus. Enquanto o mundo está dizendo vamos ter medo, a igreja ainda diz não tenham medo. Enquanto o mundo maluco aí fora não sabe em quem acredita, os temores financeiros, nós não dependemos da bolsa desse mundo, nós ainda dependemos da moeda que acontece no reino dos céus. A Bíblia vem dizer que a igreja da Macedônia era a igreja mais pobre da igreja primitiva, mas era a igreja que mais abençoava a igreja de Jerusalém. Porque a dinâmica do reino é do reino, a dinâmica do mundo é do mundo. Então, o que eu percebo aqui, eu trabalho no meu livro isso, o primeiro princípio, nas reuniões de medo que te colocarem, seja uma voz de Deus, dizendo, não tenham medo. Tem um outro princípio que eu aprendo aqui, aquietai-vos e vede, em reuniões onde ninguém enxergar um palmo na frente, em reuniões onde as pessoas só conseguirem ver Faraó e o mar, você tem que ver além do mar. Pegaram? Vocês têm que ver além das... Eu estou falando aqui para empresários que talvez o que você tem visto é crise. Veja além da crise. Você que é pastor, ou você que é líder, você que está vendo, Deus te chama a ver além. É óbvio que Moisés, ele não estava vendo além do Mar Vermelho, no sentido físico, mas alguma coisa em Deus fez ele falar, vede o que Deus vai fazer. Eu não sei, mas Ele vai fazer, porque se Ele nos trouxe, a coluna está aqui, a nuvem está aqui, o maná está chegando, se Ele está aqui, alguma coisa vai acontecer. Apenas fiquem quietinhos e vejam o que vocês ainda não estão vendo. Terceiro, Deus nos convoca a não nos amoldarmos com a cultura, porque o povo quer voltar para o Egito, cultura do Egito, cultura da escravidão, mas quem conhece a verdade, olhar para o Egito não é mais opção. Crente que é crente não presta nem para se desviar. Glória a Deus. Pegaram? Fala para quem está do outro lado, você não presta para se desviar. Já viu? Eu nunca vi, mas eu fico imaginando o crente que se desvia e vai para a balada.
deve ser uma cena patética. Não dança, não bebe, não cheira, tá lá, não sabe o quê. Se tem algum doido aqui que já se desviou, foi para... Você sabe o que eu estou falando. E o Satanás, o diabo, o capirô, seja lá o nome que você goste, é nesse lugar que ele te quer. Nem que você coloque o pé na jaca e nem que você volte. Ele quer você aí, onde você perde a identidade. Você não sabe nem se você é dele, nem se você é de Deus. É esse limbo. O que o Moisés está dizendo é o seguinte: ei, parou. Egito não dá. Tirem da mentalidade de vocês. Tem um memes na internet que tem uma criancinha, não sei se vocês já viram, que a criancinha está dando uma bronca na mãe. Aí a menininha fala assim: mãe, parou. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu pago internet para isso, aleluia. Eu pago internet para ver esses vídeos, para eu dar risada. Pronto, que você é muito crente, aí não sou eu não. Eu gosto de dar risada mesmo. Quando eu estou assim, no metrô, no monotrilho, bitrilho, tritrilho, tudo que é trilho, que agora eu estou expert em trilho agora. Eu gosto de ver esses vídeos. Eu estava com a Bíblia na mão, sou crente, mas eu estava também vendo um vídeo para me alegrar a minha noite. Parou. Então, se alguém vier para você, não, porque parou, não prestamos para voltar para o Egito. Foi para a terra prometida que ele nos chamou, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esquecendo do cigarro que um dia eu fumei, esquecendo da cerveja que um dia eu tomei, esquecendo-me da cocaína que um dia eu cheirei, esquecendo de uma vida de murmuração que um dia eu tive. Continuo olhando. Eu prefiro morrer afogado no mar do que voltar para uma vida. Ei! Não, para mim o Moisés está falando, nas entrelinhas do texto, para mim o Moisés está falando, não vão voltar. Quem está liderando aqui sou eu. O tom é meu, a visão é minha e a cultura eu carrego. Por exemplo, lá na nossa casa, é cultural, não se come no sofá. Isso não significa que a minha família é melhor ou pior que a sua. Eu estou falando que dentro da minha casa, Deus me deu uma mesa, sim ou não? Deus me deu cadeiras. Se você mora numa casa que você ainda, por algum motivo, não tem mesa e não tem cadeira, está tudo certo. Você tem que comer aonde você pode comer. Mas se Deus me deu cadeira e Deus me deu mesa, lugar de comer é na mesa. Tem horas que os meninos, de alguma forma, não, pai, eu estou assistindo. Que se lasque o que você está assistindo. Hora de comer é comer com todo mundo. Fora que se você deixar cair chocolate no sofá, aí você vai ver uma abençoada gritar em casa. Mas é cultural. Mas eu, como pai, eu dito o tom. Eu, como pai, eu dito a visão. Agora tem um monte de pai frouxo, um monte de mãe frouxa. Aqui não, é só na nossa igreja. Mãe frouxa. O adolescente faz o que quer, a hora que quer, come o que quer, do jeito que quer, com quem quer, e vai para a igreja a hora que quer. Aí chega na juventude, se desvia, a culpa é de quem? A culpa é da igreja que não apoiou, do pastor que não aconselhou. Ei, se você perder o teu filho na infância, dificilmente você vai encontrá-lo na adolescência. Se você perder ele na adolescência, dificilmente você vai encontrar na juventude. Ei, pelo amor de Deus! Ah não, Rodrigo, mas ele já tem 20 anos de idade e está morando na tua casa. Então se ele mora na tua casa, a cultura ainda é tua, a fala ainda é tua, porque se ele tem condições, que alugue um apartamento. Estão aqui comigo ou eu perdi vocês? Agora tem marmanjo de 25 anos, que ainda está dentro da casa da mãe, e está querendo mandar. Vai mandar com a tua turma.
Vai morar, como chama, onde vai morar numa república. E que encontre Platão lá na república, para ver se é bom. Ei, pai, mãe, a cultura você tem que carregar, e essa cultura não vem de você, vem da Bíblia. Eu acho muito bonito, e eu já estou terminando, eu vou falar agora daquele que sucedeu Moisés. Josué, já estava velhinho, tinha entrado já na terra prometida. Teoricamente ele já é um biso, ele já tem filhos, ou melhor, tem filhos, tem netos, tem bisnetos, tem tudo. E lá com seus 90 anos, 95 anos, tem um monte de gente que está querendo se desviar. Porque agora chegou na terra prometida e acha que não precisa mais de Deus. Está na Bíblia, Josué. Josué chama toda a liderança e diz assim: eu não sei vocês, o problema é de vocês, da família de vocês, mas eu e a minha casa serviremos. Eu sou bisavô, mas ainda eu tenho comando em casa. Eu sou vô, mas ainda tenho comando em casa. Eu sou pai, mas ainda tenho comando em casa. Porque quem me chamou não foi Moisés, quem me chamou foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus. Por favor, mãe e pai, a visão é tua, a cultura você carrega. E a narrativa é sua. Quarto e último princípio, por favor, próximo versículo. Nunca é sobre vocês, nunca é sobre mim. Tudo é sobre Ele. Líder familiar que é digno é aquele que nunca manda em nome dEle. Sempre manda em nome do Senhor. A cultura que ele carrega, o pai, escoa do Senhor. A visão escoa do Senhor. A cultura de liberdade escoa do Senhor. Assim diz o Senhor, gente. O Senhor pelejará por vós. Oro todos os dias da minha vida, para que como líder da minha casa e líder da igreja que Deus me deu, que eu nunca possa ceder ao tom de derrota. Porque tem um monte de derrotista dentro da igreja. Que eu nunca ceda à visão da derrota. Que eu sempre veja aquilo que Deus quer que eu veja. Que eu nunca ceda à cultura de passado, mas sempre a cultura que aponta para o futuro. E que eu nunca caia na besteira de achar que eu tenho condições de fazer algo. Se temos alguma coisa ou se fazemos alguma coisa, uns confiam em carros, outros confiam no Mar Vermelho, outros confiam no Faraó, outros confiam no Egito, outros confiam, mas nós faremos menção no nome do Senhor. O maior livramento que Deus pode te dar não vem do mar. O maior livramento que você pode ter na vida, não. As coisas, elas vão tentar. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, para terminar. Satanás sabe que ele não pode te destruir, porque sobre nós tem o sangue de Jesus. Mas ele consegue te distrair. E uma vez distraído, você auto se destrói. Então tome cuidado para você não ser o teu próprio problema. Tome cuidado para você não ser o seu próprio vilão. Porque como diz a canção do meu amigo Abidiel Arsênio, que ele diz, no final mesmo da história, o maior vilão sou eu. Se você não chegou onde você chegou, pare de culpar as pessoas. Se você não fala inglês ainda, está a vida toda aprendendo ou tentando, ei, a culpa não é de quem não te ensinou, a culpa é sua. Se você não conseguiu aquela vaga de emprego porque precisava falar mandarim, é você que não estudou mandarim. Não é o que o mundo é cruel. Se você não conseguiu ainda uma oportunidade para solar aqui ou para cantar, é você que não procurou um conservatório.
se nós tivéssemos uma nação, uma igreja menos vitimizada, estaríamos em lugares onde o Senhor deseja para nós. Oro para que sejamos como Moisés. Eu não sei se vocês sabem, mas o mar se abriu. E não apenas se abriu, o povo passou, fechou, engoliu Faraó e os caras. Ou seja, os 3 inimigos de Moisés foram mortos. A murmuração foi morta, porque lá do outro lado o povo disse: nossa, agora vemos que o Senhor é contigo, Moisés. Dá uma raiva. Dá não? Dá não? Agora, infeliz. Ei, a voz da murmuração foi afogada. A voz do Faraó e os seus atrapalhados também foram afogados. E o próprio mar que abriu se fechou. Porque teve um líder que escolheu não ser drenado pelas vozes desse mundo. Eu estou vendo aqui pais e mães que não se distrairão com as vozes dos outros, mas canalizarão. Por favor, quem está entendendo aqui, por favor, levante suas mãos. Ei, controle o seu foco é o Senhor. Pai, eu oro, Jesus. Mãos estão erguidas, a minha também. Eu peço que o Senhor nos ajude a não nos distrairmos, que não possamos nos auto-sabotar, que não possamos nos autodestruir. Nos ajude, eu peço por essa igreja. É tempo de avançar, Senhor. É tempo deles viverem aquilo que o Senhor deseja para eles, Pai. Pastora Rosana, pastor Orlando, Senhor, que cada vez mais eles possam estar focados na sua voz. Não no mar, não nas murmurações, não no Faraó. Essas vozes existem e sempre existirão. Mas a boa notícia é que o Senhor nunca deixa de falar com quem o Senhor de fato deseja. Pai, levante aqui uma geração de pessoas que vão enfrentar, que não vão se amoldar à narrativa do mundo, à visão do mundo, à cultura do mundo, à dependência do mundo, mas uma igreja focada em Ti. E que possamos, junto com Miriam, do outro lado, cantar a canção de quem não murmurou, mas de quem atravessou dizendo: só o Senhor é Deus. Que possamos tirar hoje os nossos tamborins das nossas bolsas, que possamos tirar hoje os pandeiros das nossas bolsas, que possamos declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor para todos sempre. Amém. Quem entendeu, dá uma salva de palmas a Jesus. Que Deus abençoe em Cristo. Avancem, avancem. Nem olhos viram. Por favor, se coloque de pé. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para vocês. Avancem. Eu quero profetizar com os meus olhos abertos, que aquilo que talvez vocês não viveram nos últimos 31 anos, vocês podem viver nos próximos 6 meses. Foquem na voz daquele que está dizendo: avance. Avance. A única vez na Bíblia que eu vejo Deus reclamar de oração é nesse texto. Deus está dizendo para Moisés: o que você está orando? É só marchar. Tem coisas que a gente vence na oração, tem outras que a gente vence avançando. Tem coisas que a gente começa sempre a vencer na oração, tem outras que a gente vence é andando, é lutando, é conquistando. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, e a Ele seja o louvor para todos sempre. Obrigado por essa oportunidade, pastor. Obrigado. Se o senhor tiver coragem, por favor, estarei sempre aqui. Que Deus abençoe. E venho até de monotrilho. Ó, só marchando. Eu sou assembleiano, eu sei marchar, irmão. Dá um abraço nessa pessoa. Fala: não me pare não. Não me pare não, eu preciso avançar.
Fala para outra, me erra. Eu estou focado no Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. A importância de estarmos na casa do Senhor para recebermos a orientação que vem dEle. Porque no nosso dia a dia, ainda mais contando com os instrumentos da internet, das mídias da internet, nós ouvimos vozes que nos levam a murmurar contra Deus. E não a chamar à existência essa visão que Moisés teve. Eu vou até um pouco além do que bem colocou aqui o nosso pastor, dizendo para vocês assim, parece que eu estou entendendo hoje pela pregação dele, que Moisés já estava vendo o mar aberto. Já estava vendo. Irmão, não vamos aceitar as murmurações de pessoas que estão em nossa volta, tentando puxar o nosso tapete. Pelo contrário, vamos profetizar e declarar e chamar à existência o poder e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Hoje estamos iniciando o mês de setembro. Louvo a Deus pela vida desse servo do Senhor que nos instruiu com tanta eficácia para dizer para mim e para você assim, ó, não deixa a sua língua ser língua de murmurador, mas que a sua língua seja uma língua como a língua de Moisés. Vede o livramento que o Senhor vai dar. Os murmuradores vão ficar para trás. A murmuração vai ficar para trás. O não posso, não consigo, não vou vai ficar para trás. A minha palavra e a sua palavra é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje, quinta-feira, domingo agora, vai estar com a gente aqui, pastor Raul, lá de Goiás, vem nos ministrar nesta quinta-feira também, na comemoração desse mês de setembro, mês do nosso aniversário. Na terça-feira nós temos um período de oração e a nossa escola bíblica, se você puder, a partir das 19h30, ora um pouco com a gente terça-feira, e depois um período da instrução da palavra de Deus na terça-feira, e quinta-feira que vem, pastor Sérgio Silva vai estar com a gente aqui, porque acabou de nascer o neném dele, vai estar com a gente também, e eu quero profetizar mais 5 filhos para o pastor, não, errei, tá bom já, aleluia, mas assim pastor, com monotrilho, sem monotrilho, eu sei que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, para falar, eu fui ministrado, quantos foram ministrados por Deus aí, diga amém, eu fui poderosamente ministrado por Deus, porque nós pastores temos disso, tem hora que é para a gente falar assim para o povo, marcha, anda, para frente, Deus é conosco, mas muitas vezes, nós temerosamente, recebemos alguns boletos, você fala, e agora, Senhor? Mas a revelação de Deus na boca do servo do Senhor é, não olhe para o seu boleto com murmuração, mas olhe para o seu boleto com fé, acreditando que Deus pode, amém? Com a mão sobre o seu coração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de aprendermos mais uma vez, que a nossa palavra tem que ser a palavra da fé, a palavra da confiança no Senhor, a palavra de que o Senhor sempre tem livramento para aqueles que acreditam, que o Senhor, meu Pai, tem um plano muito mais excelente do que a nossa mente pode imaginar, os teus caminhos são muito superiores aos nossos caminhos, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos ministrados nesta noite, mais uma vez, com essa palavra da fé e da esperança aos nossos corações, no nome de Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a salvação que está em Cristo Jesus, seja com todos nós, hoje e para sempre, todos digam, e se Deus é por nós, uma boa semana, Deus abençoe abundantemente, domingo o pastor Raul vai estar dando glória com a gente aqui, amém?